Oi, pessoal, bom dia. Então, a gente ainda está de quarentena, não sabemos ainda quando que a gente vai sair, né, dessa fase de isolamento social. Por enquanto, é extremamente importante que a gente fique em casa, todo mundo que puder tem que ficar em casa. E aí, como a rede estadual está disponibilizando algumas aulas pelo YouTube, pelos canais de TV aberto, sobre alguns conteúdos que a gente já estudou e que a gente ainda iria estudar pelo nosso planejamento, eu decidi fazer essa videoaula para a gente poder tirar algumas dúvidas que ficaram em relação, ao conteúdo que foi passado agora nas últimas 2 semanas. No caso especificamente do conteúdo da terceira série, que é cultura, e aí depois vem indústria cultural. Então eu preparei aqui para vocês, uns slidezinhos, e aí a gente vai, compartilhar agora para poder conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Se vocês não entenderem alguma coisa, depois vocês vão me perguntando pelos comentários, tá bom? Eu não sei se eu consigo abrir aqui a tela grande, deixa eu ver. Ah, consigo. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre sociedade de consumo e sobre indústria cultural. Primeiro, vamos lembrar que a gente já falou sobre cultura no começo do ano, né? A cultura como uma forma de representação de um povo, que envolve linguagem, envolve vestuário, envolve alimentação, envolve religião, envolve uma série de práticas sociais do dia a dia e que vão diferenciar um ser humano de outro ser humano. É a cultura que nos diferencia dos outros seres humanos, né? E aí já falamos que a cultura é um fenômeno unicamente humano, né? Que só os seres humanos têm cultura, os animais não têm cultura, eles têm instinto. Então, agora a gente vai falar da cultura como mercadoria, que é a tal da indústria cultural. O que que acontece? Na virada do século XIX para o século XX, o mundo ocidental ele conheceu uma nova maneira de produzir, que foi inspirada no Fordismo. E aí vocês lembram, né, da ideia da Revolução Industrial, que era uma produção em grande escala, né, uma produção em série. E aí, como produzia muitas coisas, né, produzia em massa, era necessário vender em massa. E para vender em massa, eu preciso que as pessoas queiram consumir aquele produto. Então a gente precisa criar nas pessoas o desejo por aquele produto. Então tudo isso vai ter inspiração na ideia do Fordismo, né, na ideia da Revolução Industrial. E aí a escola de Frankfurt vai ser responsável por elaborar o conceito de indústria cultural. O Adorno e o Horkheimer são os sociólogos que foram responsáveis por criar o conceito de indústria cultural. E aí, o que, que eles entendem como como indústria cultural, perdão? Aquilo que se apresenta como cultura é orquestrado para ser consumido e não resulta legitimamente de uma manifestação criativa. Ou seja, não é mais a arte pela arte, não é mais a ideia de tanto de artesanato quanto de filmes, de novelas, de música. Isso não é produzido simplesmente para demonstrar a criatividade da galera. Isso é produzido com a intenção comercial, isso é produzido para vender. E aí, os produtos que são produzidos pela indústria cultural, eles promovem uma satisfação compensatória e efêmera. O que, que é isso? É um negócio passageiro. É uma coisa que vai agradar uma maioria das pessoas, ele tem que agradar a maioria das pessoas, e para isso ele tem que ser um pouco clichê. Então, o sujeito não pode mais pensar sobre aquilo, ele acaba consumindo aquilo que lhe é imposto. Quando a gente fala da arte como mercadoria, a gente vai ter, por exemplo, a invenção do cinema. O que que é a invenção do cinema? Você coloca numa sala 200 pessoas para assistir o mesmo filme. Então esse filme ele precisa agradar o maior número de pessoas possível. Se ele não agrada, a galera não volta, a galera não divulga, as pessoas não vão assistir o filme, ele não vai fazer sucesso. Então a gente tem que criar o vilão e o mocinho, era uma vez, Felizes para Sempre. A gente começa a criar padrões dentro do cinema, dentro da música, dentro das radionovelas, dentro das telenovelas. Tudo isso é padronizado. Não bastasse isso, a gente também padroniza o desejo. Ou seja, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer igual. Exemplo, quando teve aquela novela com a Giovanna Antonelli, que ela pintava a unha de azul, todo mundo queria o esmalte azul da Giovanna Antonelli. Quando teve aquelas novelas de Caminho das Índias, todo mundo queria aquela pulseirinha da Jade que ficava presa na mão assim, e a um dedo. Então a gente começa a querer a mesma coisa. Todo mundo passa a usar choker porque na malhação a galera tá usando.
Então a gente passa a desejar as mesmas coisas. E aí, em relação à arte como mercadoria, como o objetivo principal é o lucro, vocês estão vendo aqui, ó, como o objetivo é o lucro, na busca do lucro, para aumentar o lucro, a qualidade tende a cair. Por quê? Porque não é mais a arte pela arte, porque o objetivo é comercial. Então tem que criar um negócio clichê que vá agradar o maior número de pessoas possível. E aí, para o Adorno, a galera que está recebendo essas mensagens, elas são vítimas da indústria, porque elas passam a ter o gosto padronizado e são induzidas a consumir esse produto o tempo todo. E aí eu trouxe para vocês esses dois exemplos no caso da música. Você pode não gostar desse estilo musical, mas a música agarra na sua cabeça. Então, por exemplo, no primeiro caso ali, a gente tem a música do Michel Teló, que é o Ai Se Eu Te Pego, Ai Ai Se Eu Te Pego. A música não tem uma letra muito complexa, né, para começar, e ela vai tomar uma proporção mundial, graças, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo também, que vai usar a dancinha para comemorar gol no futebol. A gente vai ter aqui o quadradinho de 8, né, que também a galera vai conhecer isso, o Brasil de canto a canto, acaba se tornando popular. E aí a gente vê cada vez mais as músicas com menos letra. Então, você pode não gostar, mas ele fica um chicletinho na sua cabeça. E aí, se eu falar eu quero tchu, provavelmente você vai pensar eu quero tchá e vai seguir na música, ainda que isso não seja uma música que você ouve, né? Pega a metralhadora e trá, 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 ha, 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 o lepo, lepo, e por aí vai. Uma série de músicas que vão ter letras muito pequenas, que não tem o objetivo de te fazer pensar. Ninguém tá nem aí, o que o eu lírico dessa canção, não tem nada disso. O objetivo da música é simplesmente agarrar na sua cabeça e você reproduzir isso. E a partir disso tem toda uma indústria que está ganhando, né? Essas músicas acabam virando os hits do verão, né? Os hits do carnaval e por aí vai. Então não é para você ficar pensando sobre o que está acontecendo no país ou pensando sobre a letra da música, é simplesmente para você reproduzir aquilo. E aí o que que acontece? Nas mãos de um poder econômico e político, a tecnologia e a ciência seriam empregadas para impedir que as pessoas tomassem consciência das suas condições de desigualdade. Ou seja, a gente passa a entreter a galera e as pessoas não só percebem que elas estão numa condição, não percebem que estão numa condição desfavorável, como não vão fazer nada com isso. Então, por exemplo, né, o que a galera da escola de Frankfurt vai estar falando é o seguinte: a gente ocupa o horário de lazer do sujeito, é, a pessoa chega em casa, ela poderia ler um livro, ela poderia ouvir uma música legal, mas não, ela vai sentar de frente para a televisão para consumir aquele produto. Qual é o produto? É um produto que já vem mastigado, numa linguagem bem chula, muitas vezes, inclusive, e ele vai simplesmente olhar a televisão, assistir aquele monte de propaganda que vai fazer com que ele queira aqueles produtos, e para conseguir comprar aqueles produtos, ele tem que trabalhar muito mais. Entende? Que a gente usa o horário de lazer do trabalhador para fazer com que ele jogue contra ele mesmo. Ou seja, ele não vai mais se distrair simplesmente. Ele vai simplesmente se alienar, desejando aquele produto e aí tendo que trabalhar mais para comprar aquele produto. E aí vamos só lembrar uma coisa, que existe a diferença entre a cultura erudita e a cultura popular, ok? A galera vai falar, fulano tem cultura, fulano não tem cultura. Antropologicamente falando, isso não existe, ok? Todos os sujeitos têm cultura. Mas quando a gente fala de cultura erudita e cultura popular, a gente está falando de uma diferença que muitas vezes é uma questão de classe, né? Você vai ter a galera da cultura erudita que vai ter acesso aos bons livros, a teatro, a concertos, né? A ópera, a música clássica e tudo mais. E a galera da cultura popular que vai estar consumindo músicas populares, né? Os programas que são entendidos como mais populares. Vamos agora entender a diferença entre consumo e consumismo. Consumir é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo precisa, né? O consumo é quando a gente compra alguma coisa que a gente tem necessidade, é coisa que você precisa para o seu dia a dia. O consumismo é quando é algo compulsivo, é quando é algo descontrolado, é algo que é motivado pelo marketing, é motivado pela promoção do caminhão do Faustão, pela promoção de cadastro e código de barras e por aí vai. Então, nesse caso, não é consumo, é consumismo. Você não está consumindo aquilo pela utilidade dele, mas só porque você está com uma vontade de comprar uma blusinha nova. E aí, o consumismo, ele é uma característica do capitalismo, e a gente acaba comprando coisas que a gente não precisa.
Por que que muitas vezes a gente compra coisas que a gente não precisa? Porque essa é uma maneira de a gente demarcar o nosso papel social, o nosso status, né, em uma determinada sociedade, em uma determinada cultura. Por quê? Eu mostro que eu tenho mais valor porque eu uso determinada marca, porque eu compro determinado produto, por exemplo. E aí, o que que acontece? A gente passa a substituir a questão de caráter, a questão de valores, pela questão do consumo. Então, você é o que você tem. Só que nessa lógica de ter que comprar para ser alguém, quem mais sofre com isso é o próprio planeta Terra, né? Porque a produção de lixo é muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, eh, você vai comprar um biscoito, sei lá, um cudo social. O biscoito vem num pacotinho que vem num pacotão maior, certo? E esse produto até chegar no supermercado, ele veio, sei lá, numa caixa de papelão. Tudo isso vai para o lixo. Mas quando você compra o seu supermercado, no seu biscoito, perdão, você coloca ele numa sacola, que também vai para o lixo. E isso produz um cupom fiscal que também vai para o lixo. Sem contar, sei lá, o comprovante do cartão de crédito. Isso é o mínimo. Vai comer um lanche no McDonald's, né? Você tem a bandeja forrada com papel, aí você tem o seu hambúrguer que vem numa caixinha, a batata frita que vem em outra caixinha, e você tem o seu refrigerante que vem num copo plástico com tampa e canudo. Tudo isso vira lixo. Esse hambúrguer, antes de parar na caixinha, ele tava o pão numa sacola, o bife em outra sacola, tudo isso em sacolas separadas. E aí você pediu ketchup, que também veio num pacotinho. Entende quanto lixo que a gente produz para uma refeição? E aí, como a gente é estimulado a consumir o tempo todo, a produção de lixo vai ficar ainda muito maior. Então, o Baudrillard, que é um sociólogo, vai dizer que a gente não consome simplesmente as coisas, mas os signos, ou seja, o que aquela coisa representa, o que aquela coisa significa. E aí, a experiência da vida ela foi mercantilizada, né? Isso que o Giddens vai falar. Então, não é mais aquilo porque eu preciso, é aquilo porque aquilo mostra que eu sou foda, porque eu tenho um carro maneiro, porque eu tenho uma roupa maneira, porque meu telefone é o mais moderno e por aí vai. A gente acaba ficando então alienado. Por que que a gente acaba ficando alienado? Porque a principal dimensão do consumismo está na base da compra desvinculada da necessidade e do desconhecimento em relação ao valor de compra e de uso. Ou seja, eu compro porque está na promoção, eu compro porque eu acho que eu preciso, eu compro porque todos os meus amigos têm, e não porque de fato é algo que eu tenha necessidade. Por muitos anos, o consumo ele era privilégio das classes mais ricas, né? Só os ricos é que poderiam consumir, certo? Só que o que acontece? A gente tem a produção em grande escala e todo mundo vai ter que produzir e consumir, no caso, em grande escala, e a gente começa a associar o consumo a sucesso. Então, para eu ter esse padrão de sucesso, essa boa vida, eu preciso adquirir os bens que, na verdade, eu não tinha nenhuma necessidade, mas eu acabo achando que tenho que consumir aquilo. E aí, seja o rico, seja pobre, ele vai estar sujeito às mesmas propagandas, aos mesmos estímulos. E aí todo mundo vai querer os mesmos produtos. A diferença é que no caso do rico, talvez ele vai poder comprar e no caso do pobre não. Aí a gente vai ter por aí, por exemplo, o mercado pirata. A gente vai ter, por exemplo, a galera que vai recorrer a mercados paralelos para conseguir ter acesso a essas coisas, né? Em relação às mulheres, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão de um filme que chama Delírios de Consumo. É muito legal, inclusive, quem tiver disponibilidade de assistir, acho que vale muito a pena, né? Nós, mulheres, nós temos muito poder de decisão de compra. Então, as mulheres, elas são responsáveis por uma parcela muito alta do consumo no país e no mundo. Só que apesar da gente ser importante e responsável por um consumo tão alto, as pessoas não entendem isso e acabam objetificando a mulher nas propagandas. Ainda que a gente tenha esse poder de compra tão alto, na prática, a gente acaba sendo usada, objetificada o tempo todo. A gente vai falar um pouquinho mais disso logo mais à frente. Por exemplo, as propagandas sobre depilação, né? Você coloca uma mulher sem nenhum pelo se depilando, ou então quando é com cera, né? A mulher puxa o negócio e tá feliz, como se fosse a coisa mais natural e mais confortável do mundo.
A mesma coisa em relação aos absorventes, né? A mulher menstruada tá na piscina, tá fazendo rapel, usando a calça branca, qualquer coisa desse tipo, né? Não tem como ser mais falso, né? Sem contar que em muitos casos o líquido que cai é um líquido azul, né? Como se fosse um avatar, certo? Então cai o líquido azul sobre os absorventes, né? Não tem como ser menos natural. E aí, o que acontece, pessoal, é que a gente acaba confundindo qualidade de vida com nível de consumo. Então você acha que você é aquilo que você compra, aquilo que você tem. E aí assim caminha a humanidade, né? No final das contas, a gente é só mais um número no código de barras. O que as propagandas querem passar pra gente é essa ideia de que se você comprar, você é o máximo. Olha como eu sou legal, olha como eu sou foda porque eu uso tal coisa, porque eu uso tal marca e por aí vai. Em relação às crianças, elas também são uma parte super importante para o consumo. A maioria delas compra influenciada pelas propagandas, mas as crianças também compram porque o produto está associado a um personagem famoso. Então, por exemplo, quer a mochila do Ben 10, com o caderno do Ben 10, tênis do Ben 10. Uma boa parte compra por influência dos amigos, então se os coleguinhas têm, ele também quer ter esse produto. Ou porque vem brindes e jogos, né, tipo Kinder Ovo, que a criança quer às vezes nem é pelo chocolate, mas é pelo brinquedinho. Ou pelas embalagens coloridas e atrativas, que é o caso, por exemplo, do ovo de Páscoa, né? Não é pelo chocolate, é porque a embalagem é bonita que a criança acaba querendo. Vendem pra gente essa ideia de que o bem-sucedido é aquele que tem carro, que tem telefone, e o fracassado é esse que está andando a pé, né? Então, para a gente ter esses produtos que são entendidos como bem-sucedidos, a gente tem que trabalhar a beça para depois passar esse estresse aqui, para passar esse perrengue todo. Então, será que de fato vale a pena a ideia de ter? E aí trouxe uma chargezinha da Mafalda que diz assim: Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Aí ele fala: Acabei de ligar. Mas parece que se você passa o desodorante, depois come salsicha e compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota. Ou seja, a propaganda associa o consumo à felicidade. E aí vocês acham mesmo que o Cristiano Ronaldo usa Clearman, que a Xuxa usa Monange, que a Angélica usa óleo de amêndoas paixão. A gente sabe que não é verdade, mas na prática isso produz algum efeito sobre a nossa subjetividade. Então eles ficam o tempo todo jogando esse monte de informações na nossa cabeça para fazer a gente pensar que a gente precisa ter aquilo para ser feliz. E aí nós somos usados como um outdoor ambulante. Se você for reparar, cada vez mais as marcas se apropriam do nosso corpo para fazer propaganda para elas mesmas. Então, por exemplo, você vai ter aquelas blusas de frio que vem escrito Gap, assim, grandão. Vem escrito a marca enorme, assim, na frente, estampando, né? O boné que vem com uma logomarca aqui na frente. E aí, todo mundo vai querer aquele produto e, ao mesmo tempo, todo mundo faz campanha para aquele produto. Todo mundo está divulgando aquele produto. Então, você paga caro para fazer propaganda de graça usando seu corpinho. Entende? Então, cada vez mais a gente funciona como esse outdoor ambulante. E aí o que o IBGE vai falar é que o brasileiro gasta mais com beleza do que com comida. Então, assim, inclusive se a gente for ver agora, né, a galera tava desesperada porque os salões de beleza têm que abrir, né? Cara, a galera tá morrendo, as pessoas vão morrer ainda, muita gente, e a sua preocupação agora é se a sua unha tá feita. Por favor, né? Enfim, super adoro o trabalho, né, da galera do salão, gosto do salão, mas o momento é outro, né? E aí, se a gente for olhar a realidade do brasileiro, o quanto que esse consumo influencia na nossa vida. Aí trouxe umas propagandas para vocês verem, né? Essa da Havaianas. Havaianas, todo mundo usa, até o Abapuru, certo? Então a galera se apropriou desse quadro da Tarsila para mostrar que todo mundo usa as Havaianas. Tem essa aqui que é bem legal, né? Você já deve ter tombado a cabecinha para poder ler. Se fosse uma árvore, você nem teria notado, preserve. Né? E aí tem essa que a galera botou esse outdoor deitado falando sobre a árvore, mas tem uma outra situação em que tinha uma árvore e a galera cortou a árvore para botar um outdoor, e o outdoor tinha uma foto de dia da árvore. Olha só que legal. Zero consciência.
Agora algumas propagandas polêmicas para vocês verem, né. A gente está falando sobre como a mulher é usada para vender qualquer coisa, para vender, e normalmente ela é usada de um modo objetificado, né. E aí nesse outdoor fica muito claro isso, né, a propaganda "compre que eu dou para você", em letras menores, o emplacamento grátis. Qual a necessidade de colocar a pessoa numa posição dessa? Qual a necessidade de colocar essa diferença de tamanho de letras? A pessoa está dirigindo, dá de cara com esse outdoor. Você acha mesmo que ela vai ler o emplacamento grátis ou que é em 24 vezes? Não vai, né? O que vai chamar a atenção é a imagem. E aí essa aqui é uma propaganda de post-it. Post-it é aquele bloquinho autoadesivo que a gente bota recadinho, cola no caderno com as anotações. E nesse caso, o post-it foi útil para o cara lembrar o nome da mulher no dia seguinte. Então, para que que eu vou, me forçar a decorar o nome dela? O post-it está aí para me ajudar, né. Mas o papel não está colado na testa dele, entende? Está colado na testa dela. E, tipo, é uma parada que não tem nada a ver com post-it e a galera usa post-it para isso. Esse aqui é uma propaganda para incentivar a galera a ser vegetariano. E aí o slogan é: "Todos os animais têm as mesmas partes". Então você pega uma mulher e divide ela em cortes, né, tipo, então todos os animais têm as mesmas partes, seja a vaca ou a mulher, né. Não é o boi e o homem, entende? Então a galera vai usar o tempo todo a mulher como insumo de negócio, como um objeto. E aí, pessoal, se você não fizer a tradução dessa propaganda, de que você vai achar que ela é? Sei lá, normalmente os meus alunos respondem de roupa, de perfume, de coisas desse tipo. A última coisa que a gente pensaria é que é uma propaganda de café, né, se você olhar aqui, ó, no canto direito aqui, no meu direito, né, não sei se vai dar direito aí, vai estar aí o café instantâneo. Então a propaganda diz: "Faça isso em casa". Essa marca criou várias situações que combinam mais com o ambiente doméstico do que com o ambiente público. Então a ideia é: faça isso em casa, faça esse café em casa ao invés de tomar qualquer café na rua. Essa é a ideia que eles queriam passar. Essa da Dolce Gabbana ficou bem famosa, inclusive a marca teve sérios problemas com isso, porque a propaganda simula uma cena de estupro coletivo, né, porque a gente tem 4 homens, aí 2 deles estão sem camisa e a mulher lá embaixo imobilizada e tal. Aí, enfim, não pegou bem para essa grife italiana e aí eles tiraram esse material de circulação. Essa do Burger King que dizia: "Mate o seu desejo por algo longo, suculento e grelhado", para vender o sanduíche a metro. E aí essa atriz processou a Burger King porque ela não autorizou a usar a imagem dela simulando, né, uma cena sexual com cachorro-quente. Essa é uma propaganda de uma joalheria, e aí não tem como ser mais ridícula, né. A caixinha fechada e a perna fechada, a caixinha aberta e a perna aberta. A Skol lançou uma campanha algum tempo atrás que era "Esqueci o não em casa". Em época de carnaval, né. "Ah, mulheres, não sejam tão difíceis, para com isso de ficar dizendo não, não e tal". E aí, quando a campanha foi lançada, um monte de gente foi embaixo e começou a pichar, né, "Esqueci o não em casa" e trouxe o nunca. E aí a galera nas redes sociais começou a reclamar muito, a questionar muito a questão dessas propagandas da Skol, e aí a Skol trocou a campanha e criou uma nova, né, depois de ter sido acusada por apologia ao estupro. Essa campanha é de 2015, tá? E aí criou: "Quando um não quer, o outro vai dançar. Nesse carnaval, respeite". Então agora a gente tem as redes sociais como uma importante ferramenta para trazer à tona essas questões. Não é mais só a mídia da TV, a gente também tem as redes sociais como esse mais um poder para a gente poder reclamar, questionar e tal, enfim. E aí tem essa propaganda aí: "Precisa-se de 2 garçonetes estilo verão com currículo". Prezado senhor machista, né, essa foi uma resposta que alguém colocou embaixo desse anúncio. Os corpos das mulheres não são produtos para serem servidos em seu bar. A realidade é diferente da propaganda. Machismo não. Então toma essa aí de graça por achar que você tem que ter garçonete estilo verão. Como se alguma mulher que consumisse cerveja tivesse aquele estilo de corpo, né, aquele padrão. Como se tivesse que ter um padrão, né. Até porque a mulher que aparece sempre é a mulher branca, magra, jovem, heterossexual e por aí vai.
Por falar em verão, a gente tem essa campanha da Itaipava, que te mostra na mão dela aqui 350 ml, na outra mão 300 ml, no peito 600 ml. Então, assim, para vocês terem uma ideia das coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, de fato, tratam as mulheres como se fosse um pedaço de carne. Mais uma da Skol, que diz assim: se o cara que inventou o bebedouro bebesse Skol, ele não seria assim, quadrado, alto. Seria assim, redondo lá embaixo. Quem é a pessoa que consegue fazer um stiff desse? Para descer nessa posição para tomar água lá embaixo? E entende? Não é um homem que está tomando água lá embaixo. Aí no final, né, com o Skol tudo fica redondo. Então, para a gente começar a abrir os olhos e pensar um pouco melhor sobre essas coisas. Esse é um vinho, né, bem famoso aí, o vinho Periquita. E aí a propaganda é Periquita, o vinho para você cair de boca. E aí você coloca a mulher de vestido branco lá atrás e uma taça, que nem é taça de vinho, estrategicamente posicionada para criar esse efeito. Tem essa propaganda do biscoito cookie, né? Comer cookie é bom. Essa é uma propaganda dos anos 70 da Volkswagen, divulgando um Fusca, né? E aí a propaganda dizia... Deixa eu tirar minha cara daqui. Mais cedo ou mais tarde a sua esposa vai dirigir. Essa é uma das razões para você possuir o Volkswagen. E é isso aí. Caso sua esposa venha bater em algo com o seu Volkswagen, isso não vai te custar muito. Peças Volkswagen são fáceis de trocar e baratas. Então, já que essa mulher vai dirigir, que seja um Volkswagen, porque você vai ter menos trabalho. Porque bater, com certeza, ela vai bater. Essa é uma propaganda de Viagra. Deixar vocês observarem. Ok? E aí você observa a altura dos mictórios e a altura da descarga. Ok? Essa aqui é mais engraçadinha, né? Faça como Dunga, não use crack. O Dunga era técnico da seleção, ok? Essa aqui foi uma propaganda que deu uma polêmica danada. Uma propaganda dos Jogos Paralímpicos de 2016. E aí você tem dois artistas globais, né? O Paulinho Vilhena e a Cleo Pires, fazendo a propaganda para os Jogos Paralímpicos. E aí a galera colocou eles para sentir na pele o que seria a situação da deficiência. Mas por que não colocar pessoas deficientes? Por que eles criaram deficiência no Photoshop para essa galera? Né? Por que tiraram o braço da Cleo Pires e colocaram uma perna mecânica no Paulinho Vilhena? Cara, qual o sentido disso? Se você tem uma série de atletas paralímpicos que vão disputar os Jogos Paralímpicos, por que não usá-los para fazer a propaganda? Ah, porque esses aí são mais famosos, vai ter mais efeito. Ok, então coloque eles junto com os deficientes, mas coloque os deficientes. Né? Por isso que a gente fala tanto de representatividade, da importância disso, da gente não criar um padrão de que um único corpo é um corpo perfeito, é um corpo ideal. Essa é uma propaganda de quando inaugurou a linha 4 do metrô lá no Rio de Janeiro. E aí a linha 4 do metrô, ela conecta a galera até uma parte que era um pouco mais distante, assim. Então, a linha 4 conectando o Rio de ponta a ponta. Então, como ela vai para uma área um pouco mais periférica, a gente coloca negros no extremo, brancos no outro. E aí, obviamente, que isso foi muito questionado nas redes sociais. Você quer dizer que está conectando a Zona Norte à Zona Sul do Rio de Janeiro, como? Com negros de um lado, favela, ricos, Zona Sul, classe alta do outro, brancos. Entende? Então, também deu muita polêmica. E essa é uma propaganda da Dove, do sabonete Dove, em que você coloca uma mulher negra e aí ela usava o sabonete e aí ela ia clareando e virava uma mulher branca. Enfim, pessoal, tem uma série de outras propagandas também para falar um pouco sobre isso. A ideia é mais para vocês começarem a refletir um pouco sobre como essa indústria cultural pode ser nociva para a gente, qual a importância da gente ter um senso crítico, da gente questionar aquilo que a gente está assistindo, questionar aquilo que a gente está consumindo, no caso, através da televisão, questionar esse padrão que nos é imposto, para que a gente não fique de olhos vendados, completamente alienado a esse tipo de coisa, né? Para que a gente consiga refletir sobre isso, certo?
Então, acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre as questões, vocês fiquem à vontade para me perguntar. Vocês fiquem à vontade para tirar as dúvidas aqui através dos comentários. Essa é a minha primeira videoaula, então não sei se isso ficou bom, se isso não ficou. Depois vocês me falam aqui, tá bom? Deixe seu like. E aí, à medida que eu for conseguindo me organizar, eu posso tentar criar outras vídeos, ok? Outras videoaulas, para a gente poder dialogar um pouquinho numa linguagem que seja mais acessível e numa linguagem que seja aquela que a gente já conversa um pouco em sala de aula, ok? Beijos, tô morrendo de saudade de vocês e até o nosso próximo encontro.